Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo, eu sou Ed Vanfeu. Hoje é dia de leitura e antes de começar a leitura de Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões, eu gostaria de te pedir para dar uma força para o canal, curte, compartilha, comenta. E se você não se inscreveu, claro, se inscreve aí, porque já ajuda bastante o canal a crescer. Eu espero poder ler vários livros, até aumentar o número de postagens semanais. Lembrando que esses livros estão à venda no linhastortas.com e se você curtir outros livros de fantasia, nós também temos outras linhas, outros autores, então é só dar uma olhadinha lá no site, ajuda bastante quando você adquire um livro nosso. Então, vamos lá, começando com capítulo 8, Para o Alto e Avante. Gáuricos era aquele tipo de pessoa que você vai acabar odiando, mais cedo ou mais tarde. No caso deles, seria mais cedo. Eles precisavam de uma informação aparentemente simples, mas o elfo sempre respondia com um olhar enigmático ou com uma outra pergunta. E isso estava dando nos nervos. Romano cansou do jogo e resolveu colocar as cartas na mesa. Tudo bem, vamos ser bem claros. Nosso amigo mago tem duas teorias sobre o que Noasan pode estar querendo com seu amigo elfo Varian. Segundo ele, se Noasan precisava apenas de um elfo, ele provavelmente está querendo fazer algum tipo de elixir ou pó. Dentro dessa teoria, ele poderá nos direcionar sobre datas e locais para lhe fazer o sacrifício. Gáuricos arregalou levemente os olhos diante da palavra sacrifício, mas não interrompeu o guerreiro, que continuou a falar. Por outro lado, se ele for um elfo especial, tipo de linhagem nobre, ou nascido em uma data especial, talvez Noasan queira criar um objeto mágico e colocar a alma dele dentro do objeto. Qualquer informação que você puder nos dar pode nos ajudar a acharmos seu amigo antes dele virar alguma coisa. Gáuricos tamborilou os dedos sobre a mesa, parecendo desconfiado. Eu os dispensei dessa missão, disse por fim. O que estão fazendo aqui? Digamos que temos assuntos inacabados com esse mago, disse Gruf, igualmente enigmática. Nós gostaríamos de salvar o seu amigo no processo, mas se você não faz muita questão de vê-lo vivo de novo, tudo bem. Podemos seguir nossos caminhos e você segue o seu. Ficaram todos esperando alguma reação do elfo, mas ele ficou apenas olhando para eles, desconfiado. Vanna foi a primeira a se levantar. Quando os outros fizeram o mesmo, Gáuricos finalmente pareceu ceder e desceu do seu salto alto. Tá bom, tá bom. Eles voltaram a se sentar. O elfo respirou fundo e olhou em volta, como se procurasse as palavras que poderiam estar bebendo por ali. Varian é jovem. Não deve ter mais do que uns 150 anos. Vanna, Hit e Peter Paul arregalaram os olhos. Uma criança, surpreendeu-se Gruf. Essa foi a primeira vez dele fora da Floresta dos Elfos, onde nasceu, e ele estava empolgado. Tá, mas isso quer dizer alguma coisa? Perguntou Hit, não vendo muito futuro naquilo. Ele pode ter uma peculiaridade, disse Gáuricos. Tipo, ele tem 4 dedos numa mão ou é o escolhido de um demônio? Perguntou Joabe. Isso foi desnecessário, reclamou Duck, que se sentiu ofendido. Não, ele nasceu numa lua azul. Dizem que quem nasce numa lua azul é destinado a grandes feitos. O grupo se entreolhou. Parece especial bastante para mim, disse Peter. Podemos tomar um direcionamento a partir disso, ponderou Romano. É melhor que nada. Eles já tinham comido e bebido. Se mobilizaram para pagar quando Vanna falou. Eu não gosto muito de você, mas deveria vir conosco. E por que eu faria isso? Perguntou o elfo, como se não tivesse acabado de ter sido salvo de um roubo há cerca de 1 hora. O caminho para Cervante é cheio de ciladas, explicou Dirk. É definitivamente mais perigoso para alguém andando sozinho do que para um grupo. Gáuricos se levantou e estufou o peito, puxando uma algibeira, de onde tirou algumas moedas brilhantes. Agradeço a oferta, mas estou bem sozinho. Desejo sorte no seu caminho. Ninguém insistiu e cada um tomou sua direção. Acho que ele está cometendo um erro, comentou Joabe. Ele é grandinho, sabe se virar, respondeu Romano sem dar maior importância ao assunto. E assim, quando eles saíram da taberna, Gáuricos já tinha desaparecido. A segunda metade da viagem foi tranquila, sem maiores surpresas. Considerando que o elfo era alguém especial, pensaram que Noasan certamente tinha um contrato com alguém para entregar uma arma mágica especial. Com isso,
poderiam investigar na cidade quem teria negócios com o mago escuso. Quando este assunto se esgotou, resolveram falar sobre o que fariam quando encontrassem Noaçã de verdade. Pediriam simplesmente o cálice encantado? Qual seria a abordagem? Dirk fez questão de lembrar que o homem derrubara 2 deles com uma facilidade constrangedora, e só não derrubara os outros 2 porque percebera que cometeram engano. Tottenrock seria útil aqui, murmurou Gruff. Por que ele não veio? Porque ele tinha um seminário de pozinhos mágicos para ir. Todos olharam para Romano, achando que tinha sido sarcasmo, mas o Moreno os olhou confuso e confirmou a história. É sério, ele nos trocou por um seminário de pozinho. Nós, elfos, sabemos dar nós que ninguém consegue desfazer, murmurou Gruff, maquinando um plano de vingança. A noite caiu e chegaram a Saliste, onde planejaram passar a noite. Saliste era uma típica cidade de passagem com poucas opções em todos os sentidos. Ficaram na estalagem e, depois de um jantar, subiram aos seus quartos. Vanna foi até o quarto que dividiria com Gruff e Joabe. Enquanto as duas escolhiam suas camas, a morena observava as ruas pela sua janela. Que lugar ermo, comentou. Na rua, apenas um bêbado andava trôpego sob a luz pálida de uma lua que parecia brilhar sem vontade. Acha que vamos achar o tal elfo vivo? Vanna e Gruff olharam para Joabe, que fizera a pergunta já deitada em sua cama. Espero que sim. Eu conheci Noaçã e não gostaria de acreditar que ele é um assassino frio. Vanna, pare de confiar em todo mundo, ralhou Gruff. Eu não confio em todo mundo, defendeu-se Vanna. Confia sim, e um dia vai acabar nos matando. Vanna fez bico e foi para a cama sem dar boa noite. Gruff fez o mesmo. Joabe respirou, conformado em não ter nenhuma resposta para sua pergunta. Era bem cedo quando se encontraram lá fora. Gruff tinha um pão na boca e ajeitava as coisas na sela de seu cavalo. Espero que tenham dormido bem, disse Romano. Nosso próximo pernoite será a céu aberto. O quê? Surpreendeu-se Vanna. Sem cama? Lamento, meninas, mas não podemos perder tempo. Passaremos ainda pela cidade de Irissadora, no meio da tarde. Para ganharmos tempo, precisamos dormir na floresta hoje à noite. Ah, então me esperem um minuto. Preciso comprar uma coisa. Comprar o quê? Já estamos quase prontos. Vanna! Romano já estava falando sozinho, pois a moça disparara na direção de uma feirinha que vira pela janela de seu quarto assim que acordara. De fato, nem parecia a rua escura que vira antes de dormir. Impressionante como o sol muda certos lugares ao jogar sua luz. Vanna caminhou apressadamente, pois não ia querer passar a manhã inteira ouvindo de Romano e Gruff como ela atrasara a missão. Porém, sabendo que ia dormir no chão, ela se recusava a sair dali sem uma coisa simples, como uma manta onde pudesse dormir numa noite fria. Seus olhos pousaram em um treco amarrado no chão ao lado de outras coisas que ela não conseguira identificar. O homem moreno de rosto magro gritava preços e qualidade que ela não conseguia ver nos cacarecos que ele vendia. Assim que ela se aproximou, o homem tentou vender a ela um incrível perfume que atrairia os homens e os faria cair aos seus pés. Na verdade, estou interessada nessa manta. Manta? O homem parecia surpreso em ter uma manta para vender, mas foi só olhar para o que ela apontou para perceber que a mercadoria estava logo ali. Ah, não ser manta, ser uma tapete. Muito bom material, importado. Vanna pegou o tapete de um vermelho sem cor de tanta poeira que tinha. Não dava para ver direito, pois estava enrolado e amarrado. Quanto? Quanto você dá? Vanna odiava aquele tipo de negociação. Ela nunca sabia quanto dar. Olhou para o tapete e pensou que ele deveria valer umas 4 moedas. 2 moedas. 4. Feito. E entregou as moedas na mão do homem, que ficou satisfeito. Vanna chegou correndo com seu tapete no local onde todos já estavam montados. Não acredito que você comprou essa coisa empoeirada. Deve ter pó aí mais velho que você. Vai passar a noite toda espirrando e não vai deixar ninguém dormir. Não enche, Gruff. Pelo menos vou espirrar dormindo no quentinho. Gruff continuou reclamando. Vanna continuou implicando. E a viagem seguiu seu curso. Eu devia ter bebido alguma coisa no café da manhã, comentou Hitch. Leite? Perguntou Peter Paul, achando que o outro estava com fome. Whisky. Depois de mais alguns dias de viagem, estavam todos cansados.
segundo Romano, chegariam no dia seguinte a Serenidade, onde a parte mais difícil do plano teria andamento, achar Noaçã. Quando a noite chegou, encontraram um bom lugar na floresta e fizeram um acampamento, onde uma fogueira os aquecia. Vanna, orgulhosa de seu achado, estendeu o tapete velho no chão e sentou-se nele, achando-o de fato mais macio do que esperava. Tinha cheiro de poeira e mato cortado, mas isso não a incomodou. Estava muito cansada para se incomodar com qualquer coisa. E aí apareceu um gigante com 6 metros de altura bem na minha frente, grunhindo: "Cadê meu café?" Nossa, Peter Paul prestava total atenção à história de Hit. E o que aconteceu? Aí eu acordei. Foi um pesadelo horrível, mas nunca mais tomo porre de licor de ovo de novo. E cada um foi se aninhando e dormindo. Combinaram de fazer revezamento e, como eram muitos, foi bem tranquilo. As horas passaram e tudo estava calmo. Duck chamou Peter Paul para rendê-lo e o jovem aceitou a caneca de chá quente que o loiro lhe entregou. "Vai aquecê-lo e mantê-lo acordado", disse Duck. Peter agradeceu e foi para o seu posto. Todos dormiam e ele aproveitou o silêncio para ficar um pouco com seus pensamentos. Queria comer um pão. Foi só o que conseguiu pensar. Estava muito cansado para pensar em qualquer coisa mais complexa do que isso. Ele se virou de costas para o grupo e bebericou mais do seu chá, ouvindo o farfalhar das folhas nas árvores como uma brisa leve. Atrás dele, algo estranho acontecia. O tapete de Vanna começara a levitar. Alheio, Peter não percebeu nada e sentiu mais um pouco a brisa no rosto. Tomou mais um gole e se virou distraidamente. Foi quando viu o tapete, com Vanna dormindo em cima dele, flutuando a 2 metros do chão. Numa reação completamente previsível, Peter jogou a caneca para cima e deu um berro, fazendo todos acordarem em pânico, incluindo Vanna, que quase caiu lá de cima. "Pelos deuses, o que é isso?" gritou Joabe. "Bruxaria!" berrou Gruff. "Queimem a bruxa! Queimem a bruxa!" "Vanna, saia daí!" gritou Duck, se aproximando dela, vendo que o tapete lentamente continuava subindo. Ainda atordoada, porque Vanna não era do tipo que acordava completamente de repente, ela tentou se preparar para saltar, mas foi quando o tapete deu uma guinada inesperada, derrubando-a sobre ele mesmo. Vanna se agarrou ao tapete e gritou, enquanto ele ganhava a escuridão da noite em alta velocidade. Muito obrigada e até o próximo capítulo.